Isaías capítulo 35, versículo de número 1. Quem achou, diga amém. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará, florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá, também regurgitará de alegria e exultará a glória do Líbano que ele deu, bem como com a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Oh, glória a Deus. Você pode sentar, glorificando o santo nome do Senhor Jesus. Nós estamos nessa sexta-feira profética e este texto foi tema da campanha que se passou alguns meses atrás. E eu, lendo em casa por esses dias, Deus me fez relembrar desta passagem. E eu quero compartilhar algo com a igreja em cima desses versículos. O Deus que faz florescer no deserto. O livro de Isaías, um dos profetas mais importantes do Antigo Testamento, escreveu no tempo de Uzias, de outros muitos reis, em tempo de corrupção, em um tempo de crise política, em um tempo de crise espiritual. O culto era vazio, o povo adorava muitos deuses, os ricos luxavam, os pobres eram oprimidos. Eram tempos em que o povo estava distante de Deus, mas todas as vezes que o povo está distante de Deus, Deus levanta um profeta para anunciar o povo que Deus quer este povo de volta para a sua presença. Deus é tão bom que nenhuma das vezes que o povo se aproximou de Deus, a atitude veio do povo. Todas as vezes que o povo se aproximou de Deus, a atitude sempre veio primeiro de Deus. Um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, porque Ele vai se rebaixar, talvez na nossa linguagem, e rebaixar o nível de se importar com pessoas como nós. Mas Deus é tão bom que não é se rebaixar, é amor, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, a ponto de dizer que no Éden, não era Adão que chamava por Deus, mas a Bíblia diz que todos os dias no Éden, Deus ia atrás de Adão para conversar com ele. A ponto de Deus muitas vezes fechar a porta, a ponto de muitas vezes Deus colocar o povo preso, cativo, para ele entender que deveria voltar para o lugar da presença de Deus. Não foi o povo que disse: vamos fazer, Moisés, uma tenda no meio da congregação, no meio do arraial, do acampamento, para adorar a Deus. Não foi o povo que pediu um lugar para adorar. Foi Deus que disse para o povo: prepara um lugar para a minha adoração. Entenda uma coisa, por vezes Deus vai levantar alguém para nos cutucar, para nos incomodar. Para quê? Para voltar para o lugar da presença. Em tempo de corrupção, Deus levanta juízo. Deus levanta para dizer ao povo: as coisas vão ficar complicadas para você. As coisas vão ficar apertadas para vocês. Deus levanta esse profeta chamado Isaías para falar sobre o juízo do povo.
mas também para falar sobre a chegada de Jesus, o Filho de Deus. É nesse mesmo livro que nós encontramos o profeta falando sobre a chegada de Jesus. E ele começa falando no capítulo 34, sobre um julgamento que ele vai descer sobre o povo. Olha só, capítulo 34, versículo de número 2 vai dizer: porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre os exércitos delas, e destruiu totalmente e entregou-os à matança, e os mortos serão arremessados do seu corpo. Subirá o mau cheiro, e o seu sangue os montes se derreterão. Olha que palavra forte Deus está falando para o povo daqueles dias. Eu estou me levantando com ira entre todas as nações, mas entre uma mensagem de juízo, entre uma mensagem de ira, Deus abre para falar no versículo de número 35, que ele vai fazer florescer o deserto. Olha que coisa interessante, ele está quebrando aqui, ele está falando sobre julgamento, sobre punição, e agora ele está falando sobre vitória. Porque deserto para nós é conhecido como lugar difícil. No deserto não tem água. No deserto não tem descanso. Quando nós falamos de deserto, nós falamos de um período de prova. Nós falamos de um período de sequidão. Mas ele está prometendo uma coisa: o deserto se alegrarão, e os lugares secos florescerão. Nós temos que entender uma coisa. Talvez você começou o ano 2026, essa palavra é para você. Talvez você começou o ano 2026 não no lugar que você queria estar. Talvez você começou o ano 2026 não a sua casa da forma que você queria que estivesse. Talvez você começou esse ano não a sua vida da forma que você imaginou que ia começar esse ano. Mas Deus está nos dizendo para nós que mesmo no deserto, mesmo estando onde nós não queremos estar, a mão de Deus permanece trabalhando ao nosso respeito. Ele está dizendo o seguinte: o deserto e a terra seca se alegrarão. Versículo 1. O deserto e os lugares secos se alegrarão. A nossa oração, na hora da prova e na hora do deserto, normalmente é: Deus, me tira daqui. É ou não é assim? Deus, eu não aguento mais ficar aqui. A Bíblia diz que Jesus, estando no deserto, no capítulo 4 de Mateus, disse: Jesus teve fome. Para completar a fome de Jesus, irmão Flávio, ainda veio o diabo para conversar com ele, para querer ainda tentar Jesus. O nordestino diz tentar, de atentar Jesus. Aí a oração de Jesus podia ser: Pai, me tira daqui. Sabe quem tirou Jesus do deserto? O diabo. Levou ele para o pináculo do templo para dizer: aqui você não está mais no deserto, você não está mais no lugar de sequidão. Eu posso tirar você do lugar de sequidão e colocar você no lugar de destaque. O diabo ofereceu isso para Jesus. Mas a Bíblia diz que depois de Jesus resistir à tentação do diabo, ele ainda estando no deserto, Deus leva os anjos para servirem a Jesus no deserto. A Bíblia não está dizendo: eu vou te tirar do deserto para o lugar das flores. Eu vou te tirar do deserto para o lugar da alegria. O versículo está dizendo: no deserto e nos lugares secos eles se alegrarão. Ele está dizendo: aonde você está, eu vou transformar a realidade do ambiente.
O salmista vai dizer: prepara-te uma mesa para mim no deserto, diante dos meus inimigos. Está na guerra, está no deserto, está na prova, mas Deus está dizendo: é dentro do deserto, é dentro da prova, é nesse lugar que você não queria que estivesse, é nessa posição que você não imaginaria que estaria começando o ano de 2026. Mas Deus está dizendo: é neste lugar que eu vou transformar a realidade aonde você está. Deus está dizendo para o povo: eu vou te abençoar aí. Primeira coisa, quando Deus entra no deserto, ele se transforma. E é uma prova disso: Deus tira o povo do Egito e coloca eles para atravessar o Mar Vermelho, e eles entram no deserto. No deserto o povo começa a reclamar: a gente vai morrer de fome, a gente vai morrer de sede, a gente vai morrer do sol, a gente vai morrer de frio. Agora eu pergunto para você: quantos morreram de fome no deserto com Deus? Nenhum. De sede? Nenhum. Quando tiveram sede, eles encontraram uma fonte de água amarga. Eles encontraram uma fonte de água que era amarga. Diga amarga. Só para você não dormir hoje, diga amarga. Era ruim a água. E pense numa coisa ruim, é você tomar água ruim. Oh meu Deus, às vezes é melhor ficar com sede. A água era amarga. Jesus disse, Deus olhou para Moisés, e Moisés disse: e agora, Senhor? Deus disse: pega uma planta, um arbusto, corta ele e coloca dentro da água. Eu pergunto para você: Deus não podia fazer uma nova fonte aparecer? Sim. A Bíblia diz que Deus fez uma fonte aparecer para Agar e seu filho no deserto. Porque ele não podia fazer a fonte aparecer para o povo. Eles cortam uma árvore, joga dentro, e você vai ver o que vai acontecer. Tá certo. Ele corta a árvore, joga dentro. E a Bíblia diz que as águas que eram amargas se tornaram doces. É Deus dizendo: eu posso tirar da onde você está, mas eu também posso abençoar o ambiente em que você está nela. Ainda que haja dores, ainda que seja amargo, está aí. Mas Deus está dizendo: ainda que pareça amargo, eu posso tornar em um lugar de alegria. Talvez essa palavra é para você agora, talvez essa palavra é para você amanhã, talvez essa palavra é para alguém que está nos ouvindo nessa noite, mas a palavra é: Deus ainda transforma ambientes. Oh glória! Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Está doendo, está sofrendo, está no deserto, mas Deus não deixa de estar presente. Primeira coisa, Ele pode transformar o deserto em lugar de alegria. Deus transforma ambientes. Mas o que eu entendo sobre o segundo é: e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Ele está fazendo uma promessa: os lugares secos e o deserto se alegrará, e o lugar seco vai se alegrar e florescerá como a rosa. Ele está falando: o deserto vai gerar rosa. A gente tem hoje em dia uma planta chamada rosa do deserto. Vocês já viram, né? Rosa do deserto. A senhora tem? É bonita, né? Mas uma rosa mesmo no deserto é uma coisa quase impossível. Para não dizer que é impossível, não tem como acontecer. Quem resiste em deserto? No máximo uma palmeira, que ela vai buscar a água lá fundo. Mas rosa? Mas Deus está dizendo para o povo: o deserto vai florescer como a rosa. Aí alguém pode dizer: é impossível o deserto florescer. Mas eu quero dizer para você: o Deus que prometeu, Ele não está preocupado com a possibilidade do ambiente. Como assim, pastor? Deus não depende de ambiente para a promessa se cumprir. Você tem que guardar isso no seu coração. Deus não depende de ambiente para fazer a promessa se cumprir. Deus olha para José.
e faz uma promessa. E quando ele faz a promessa, José estava na casa de seus pais. A promessa, quando ele estava na casa de seus pais, a promessa estava de pé. José é vendido pelos seus irmãos e vai ser escravo, mas a promessa permanece de pé. José vai para a casa de Potifar e a promessa permanece de pé. José vai ser preso nas prisões do Egito e a promessa permanece de pé. José vai para a casa de Faraó e a promessa permanece de pé. E alguém pode dizer, não tem como a promessa se cumprir no Egito. Vou dizer, Deus não depende de ambiente para fazer a promessa se cumprir. Porque fiel é aquele que prometeu. Deus abre a boca no livro de Apocalipse, capítulo 3, para dizer à igreja de Filadélfia, que eu preguei domingo, dizendo... Isso diz o que é santo e o que é verdadeiro. Ele está dizendo à igreja de Filadélfia: primeiro, sou santo, não tem pecado, não tem engano. E outro, sou verdadeiro, não tem mentira. Deus está dizendo: o que eu estou prometendo para você, eu sou fiel para cumprir. Ele está falando no livro de Números, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Oh glória, quando ele promete, ele cumpre. Não tem conversa, não tem acordo. Mas agora ficou mais difícil. Ô irmão, quando meu Deus quer trabalhar, e eu não entendo como é que é esse negócio, mas quanto mais difícil, mais que Deus gosta. Quer a prova? Eu provo. Deus chama o homem Gideão, o homem escondido. Ele diz: vai valente, com a tua força. Ô Senhor, eu sou o menor da minha casa. A minha casa é a menor da minha tribo. A minha tribo é a menor das nações. Eu estou fazendo o quê? Ele diz: é você mesmo que eu quero usar. Gideão se levanta. 32 mil. Quantos? 32 mil. Aí Deus diz assim: o covardes e medrosos. Aí Gideão, olha, Senhor, estava difícil com 32. Volta quanto? 22 mil. Aí agora ele olha assim, diga assim: já estava difícil com 32. O Senhor fez voltar 22 mil. Aí ele diz: mas tem um mistério maior. Jesus peneira ainda, Deus peneira ainda mais. Leva para o rio. Faz ele ser peneirado e escolher somente 300. 32 mil até dava certo. Menos 22 mil já estava já impossível. E 300 para vencer a guerra. Gideão podia olhar: não tem jeito. Mas o Deus do impossível estava com aquele exército. Para nos entender que Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Ainda que pareça impossível, ainda que o ambiente seja desfavorável, aquele que prometeu é fiel para cumprir. O teu deserto não vai florescer porque o pastor falou. O deserto vai florescer porque quem prometeu é fiel para cumprir. Não depende de política, não depende de economia, não depende do vizinho. Não depende da tua realidade, depende de uma coisa: quem prometeu vai cumprir, quem prometeu vai cumprir, quem prometeu vai cumprir. E acabou a história. Primeiro, Deus transforma o ambiente, mas ele não depende do ambiente para cumprir a promessa. Terceiro, ele vai dizer que o deserto florescerá, o ermo florescerá. Mas ele diz assim: vai nascer 2 florezinhas no teu jardim. Não, não é assim. Não, vai aparecer um jardinzinho no cantinho, feiozinho. É assim? O versículo de número 2 vai dizer: abundantemente florescerá. Aleluia. E eu pergunto para você: o que é abundância?
Deus está dizendo, eu vou te abençoar o povo que estava perdido, distante. Mas eu estou entrando com renovo, com restauração. Eu vou entrar com flores, ou seja, eu vou entrar com vitória. Mas a vitória de Deus na vida do povo, Ele está dizendo, não será uma vitória pequena, nem será uma vergonha, será algo abundante. Ele está dizendo, vai ser grande, vai ser lindo, vai ser para sobrar. Alaba, eu decoraba, eu dos. Tero decoraraba. Não se preocupe, Deus está dizendo na sua palavra, não se preocupe, ainda que você tenha começado no deserto da sequidão, eu vou fazer abundantemente prosperar, oh glória. Deus está dizendo, eu sou fiel para cumprir, e não vai ser pequeno, porque o meu Deus é Deus de coisa grande. Alava, eu decorabas. O que é que o Senhor quer dizer com isso? Deus está falando o seguinte, até hoje o povo sofrendo, eles estavam sobrevivendo. Sobreviver é diferente de ter em abundância. Deus está dizendo até hoje, por causa do meu amor, eu nunca deixei faltar, vocês sobreviveram. Mas Deus está dizendo, povo, vai ter um dia que vocês não vão só sobreviver. Vocês vão ter em abundância. Deus está dizendo para o povo o seguinte, até um tempo, vocês estavam preocupados, pensando, está tão difícil, Senhor, está tão complicado, Senhor, oh glória. E eu só tenho de hoje e amanhã Deus proverá, porque está tão apertado. E Deus está dizendo, quando eu fizer florescer, oh glória. Deus está dizendo, quando a promessa se cumprir, não vai ter somente o necessário para sobreviver, mas haverá em abundância. Você crê nessa palavra? Aleluia. E se alegrará a glória do Líbano, a excelência do Carmelo e de Saron. Aleluia. Primeiro, Deus entra num ambiente perdido e transforma. Segundo, porque Ele não depende de ambiente, porque fiel é aquele que prometeu. Terceiro, quando Ele dá em abundância. E quarto, eu achei interessante porque ele fala no versículo, antes de falar do quarto, ele fala no versículo seguinte, a glória do Líbano, a excelência do Carmelo e de Saron. Ele fala Líbano, Carmelo e Saron. Se você for pesquisar, você vai ver que o Líbano, o Carmelo e Saron eram lugares bons, de bonança. Eram lugares que eram abençoados, eram lugares que eram abençoados. Aí Deus está dizendo assim, o deserto vai ser tão abençoado como em Saron. Vai ser tão abençoado como no Carmelo. Vai ser tão abençoado como no Líbano. Porque a gente tem que entender uma coisa. Nada contra quem vai. Mas de vez em quando aparece alguém dizendo o seguinte, eu vou viajar para tal canto, que lá é lugar de prosperidade. Eu vou-se embora para tal lugar, que é uma prova. A Bíblia diz que teve um homem, juntamente com a sua família, esposo de Noemi, deixou Belém, para ir-se embora para outro lugar, dizendo, lá é um lugar de prosperidade. O que aconteceu? Morreu ele, morreu o filho mais velho e morreu o filho mais novo. Volta Noemi, viúva e Ruth. Porque pensaram, eu vou sair da onde eu estou e eu vou para lá, que lá eu vou ser abençoado. Não é assim que funciona com Deus, não. Quando Deus quer, até o lugar que é deserto, Ele faz você ser abençoado do mesmo tanto que o lugar onde lá estão dizendo que é abençoado vai ser. O que o senhor está dizendo, pastor? Eu estou dizendo o seguinte, pode me chamar para onde for, se Deus mandar eu ficar no deserto. Vai para o Mato Grosso, não vou.
Vai para São Paulo, não vou. Eu só vou para onde Deus mandar eu ir. Porque eu creio que até no deserto eles fazem rios de águas vivas fluírem. Eu sei que até no deserto, se Ele quiser me abençoar, Ele vai fazer o impossível acontecer. Sai daí que o bom é lá. Não, o bom é onde Deus me colocou. Se muda para tal lugar, não vou, eu vou ficar onde Deus me colocou, porque aqui é onde está a bênção de Deus. Oh, glória. Tem gente se confundindo. Eu vou sair dessa igreja, eu vou para aquela ali, que lá tem bênção. Está enganado. Eu vou sair dessa rua, porque a rua lá tem bênção. Deus mandou? Mandou não. Eu vou mudar de ministério. Deus mandou? Mandou não. Oh, meu Deus do céu. Deus está dizendo, nesse mesmo lugar, eu tenho autoridade para fazer que o deserto seja tão abençoado quanto o Líbano. Que o deserto seja tão abençoado como o Carmelo. Que o deserto seja tão abençoado como Saron. Tem gente trocando 8 por 80 e não está entendendo. Não, eu vou para São Paulo. Vai lá. Lá é barato as coisas. E o teu aluguel é quanto? Lá eu ganho mais. É verdade. E o teu custo de vida está quanto? Conquistasse o quê? Oh, Jesus amado. Quando Deus quer te abençoar, não precisa de atalho. Não precisa. Deus pega o deserto e faz ele ser um lugar de bênçãos. E o último, para a gente terminar, que falta 6 minutos. A maior milagre é porque no final do versículo diz assim: e eles verão a glória do Senhor e a excelência do nosso Deus. Deus está dizendo, o deserto é para que quando olharem eles vejam, foi Deus que fez. O deserto é para que eles vejam, foi a mão de Deus que estava com ele. A prova é para que eles vejam, a glória de Deus está sobre aquele lugar. Oh, glória. Aleluia. Às vezes nós não entendemos porque Deus nos faz enfrentar o deserto. É para provar que Ele é Deus na nossa vida. Às vezes nós não entendemos porque Deus nos faz passar pela prova para depois nos fazer florescer. É para quando a gente florescer, se cumprir o que a palavra diz, até quem passar correndo vai ver que foi Deus que agiu ao nosso respeito. Ninguém vai poder dizer, foi fulano que ajudou. Foi não, foi Deus. Oh glória! Oh glória! Quem era ele e aonde está? Eu vi na necessidade, mas eu estou vendo na abundância. Porque a mão de Deus tocou no deserto. E eu creio que você vai poder dizer no final desse ano, vai dizer o seguinte: eu comecei no deserto, passei pelo deserto, mas o meu Senhor fez florescer. Você crê nessa palavra? Depois que eu entendi isso, eu não estou mais preocupado com o lugar onde eu estou. Depois que eu entendi isso, eu comecei a perceber que não adianta a gente cavar o poço se Deus não der a água. Não adianta. Não adianta a gente se apressar. Não adianta a gente querer pedir demissão quando Deus não mandou. Não adianta a gente se aperrear com muita coisa. Deus nos colocou, e aonde Deus nos colocou é onde está a bênção de Deus para a nossa vida. Agora, quando Deus disse assim, vai, aí deixa tudo. Faz que nem Ló. Deixou tudo para trás. Se olhar para trás, morria. Tem que olhar para frente. Mas aonde Deus colocou, entenda uma coisa. Se você quiser levantar a tua mão para receber, independente do ambiente, enquanto a mão de Deus estiver contigo, você vai prosperar. Independente das palavras contrárias, enquanto a mão de Deus estiver contigo, você vai prosperar.
Independente do teu agora, do teu hoje, Deus vai te fazer prosperar pela sua mão potente. Hoje é a sexta profética e eu vim profetizar para você. Deus vai fazer dos desertos flores brotarem. Deus vai fazer de tempos difíceis você receber a vitória. Você vai dizer, que nem a irmã Vânia disse, foi difícil, mas Deus deu vitória.